Está nos visitando, obrigado, que Deus abençoe você, sua casa, sua família, e ficamos felizes por você estar aqui conosco, amém? Meus irmãos, eu quero rapidamente compartilhar com vocês, as crianças, né? Tá aqui todo mundo? Vai ficar geral aqui? Então eu vi alguma coisa em algum lugar, ou imaginei na minha mente, e... JJ, isso mesmo, geral junto. Geral junto? JJ? Isso é bom. Eu quero compartilhar com os irmãos algo poderoso para os nossos corações, que é a palavra de Deus. E você já deixa aberto no livro de Êxodo, capítulo 12. Eu escolhi esse texto para falarmos um pouco sobre a realidade de quem éramos, quem somos e para onde estamos indo. É comum nessa época a gente falar muito sobre o Cordeiro, e é importante o Cordeiro. Mas eu quero que você pense junto comigo sobre esse texto, olhando pela perspectiva de que os escravos ganham liberdade em Deus, de que nós éramos escravos, de que nós vivíamos nesse contexto. Mas nós temos aqui diante de nós uma passagem que reflete e mostra a grandeza de Deus, seu caráter, sua identidade, quem Ele é, o poder de Deus sobre nossas vidas, sobre a vida dos hebreus, e que o Senhor possa ministrar nossas vidas de forma poderosa. Amém? Capítulo 12, eu quero já fazer a leitura com vocês. Vamos lá? Se você tiver a sua Bíblia aí ligada, de papel, do jeito que você tiver, nós vamos fazer a leitura e você acompanha. Ou então aqui, já na tela. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem, então, um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com erva nem cozida em água, mas assada no fogo. Cabeça, pernas e vísceras, não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Durante 7 dias comam pão sem fermento. No primeiro dia tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada, do 1º ao 7º dia, será eliminado de Israel. Convoquem uma reunião santa no 1º dia e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o da preparação da comida para todos.
e só o que poderão fazer, é só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi esse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo todas as suas gerações. No primeiro mês, comam pão sem fermento, desde o entardecer do 10º dia, 4º dia até o entardecer do 21º. Durante 7 dias vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel. Seja estrangeiro, seja natural da terra, não comam nada fermentado, onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Quando nós lemos e olhamos para a Páscoa e olhamos para o capítulo 12, nós às vezes não nos damos conta do que está acontecendo em um âmbito mais geral, maior, e o poder disso na vida de Israel. Deus havia prometido há muito tempo atrás a Abraão que os descendentes dele seriam numerosos, grandíssimos, e eles habitariam na região de Canaã ou dentro da Mesopotâmia, onde eles governariam sobre um pedaço grande de terra, disputado até o dia de hoje, e eles seriam um povo grande, seriam uma nação poderosa, e de que o nome de Deus estaria sobre essa nação. Havia essa promessa sobre Abraão, e ele sabe que uma nação ser criada através dele já é um milagre, porque ele não poderia ter filhos. Deus o chama, depois que ele vai para Padã Arã, quando ele sai de Ur dos Caldeus, o seu pai morre, e no meio da sua cidade, a gente olha às vezes para essas passagens, e pensamos que eram simplesmente povos nômades, viviam debaixo de tenda e não tinha nada. Mas as cidades nessa época já eram bem organizadas, já tinham bastante coisa. E Abraão, no seu contexto urbano da época, vivendo no seu contexto de vida, de trabalho, um homem que era um empreendedor, ele escuta Deus falando com ele, dizendo para ele sair da sua terra, da sua parentela, e ele vai para o deserto. Isso quer dizer que ele tem que reconstruir uma nova vida, agora andando com Deus pelo deserto. Reconstruir uma nova história e ressignificar a sua vida andando com um Deus desconhecido até então, e onde ele vai conhecer esse Deus, e ele vai para a sua família, para os seus parentes, ele dá a explicação de que ele tem que sair, ele vai dar ouvido a um Deus que o chamou, e ele vai para o deserto andar com Deus, com a sua caravana, e andando como agora um peregrino, como um estrangeiro, andando por terras onde tem homens, mulheres e povoados, ou nômades também, que podem roubar, que podem atacar, e acabar com a sua vida, e exterminar, e acabar com um projeto inteiro. Abraão obedece a Deus, vai para o deserto, sem poder ter um filho, com uma promessa de ser um povo grande, numeroso, e de que o nome de Deus estaria sobre esse povo. O que estava envolvido ali não era simplesmente o nome de Abraão, mas o nome de Deus sobre a vida de Abraão, e uma promessa em que muitos escutando poderia dizer que era loucura andar por aí com um Deus que ele nem sabe quem é direito, com uma promessa sobre a vida deles de que eles serão numerosos, poderosos, e que Deus daria a terra que era habitada por outros povos para eles. E ele vai, irmãos, e obedece a Deus. No meio do caminho, nós vemos que Deus dá para ele não só promessas, mas Deus dá filhos para ele. Dá Ismael para ele. Dá Isaque para Abraão. Ismael se torna um povo poderoso, depois no futuro, que dá origem ao povo árabe, e Isaque, ele agora vai tendo também a oportunidade de se tornar um povo, e a promessa de Deus que estava sobre Abraão está sobre Isaque. Isaque tem que ser a nação poderosa. Quando nós pensamos sobre essa família, com o conhecimento que temos hoje sobre quem eles se tornaram, nós, às vezes, não paramos para pensar
na realidade de um pai e uma mãe que não pode ter filho, e agora nasce um filho em que também não pode ter filhos, em que Deus vai lá e dá um filho para ele também de forma milagrosa, e aí uma nação tem que ser criada através deles. Você imagina você dar uma palavra, ou chegar aqui para nós, como seus irmãos, e dizendo, olha, eu e minha esposa não podemos ter filhos, eu tenho um negócio particular que me mantém, e mantém também toda a galera que está debaixo do meu poder, só que eu vou andar por aí, Deus mandou eu ir por um lugar que eu nem sei onde é direito, mas toda a terra que a gente conhece hoje, onde está sendo ocupada por outros povos, Deus disse que vai me dar, e de que Deus vai fazer de mim uma nação numerosa, igual a areia da praia. A gente ia pedir para essa pessoa pedir quantas confirmações de Deus. É de Deus mesmo, rapaz. Esse profeta era firme mesmo, se ouviu Deus mesmo. E Abraão obedece e vai. E aí nós vemos agora Jacó, e Jacó começa a ter filhos, e agora ele tem seus 12 filhos, está no mesmo contexto do seu pai, vivendo como um peregrino ainda andando, depois de ter tido prosperidade sobre a sua vida, depois de ter tido filhos, riquezas, ele tem um encontro com Deus, em que Deus muda o nome dele para Israel, e agora ele não é mais Jacó, ele é Israel, e Israel tem filhos e filhas. E ele vivendo debaixo de uma promessa que está sobre a vida dele, porque o Deus dele é o Deus também de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus dos seus pais. E a promessa de uma nação numerosa está sobre eles. Aí nós vemos um garoto que nasce, começa a ter sonhos, visões, e aí José começa a compartilhar tudo isso, os irmãos armam uma armadilha para ele, jogam ele no buraco. Eu acho que eles eram meio flamenguistas, porque queriam matar ele, jogaram no buraco e depois venderam ele. E ele era vascaíno. Mas o que acontece é que José é vendido para dentro do Egito. Dentro de uma família vai um menino, vai um jovem para dentro do Egito. E ele está agora na condição de escravo, ele não é mais agora o filho de Israel, ou aquele que tem a promessa sobre a sua casa, a sua família, um homem livre, andando, podendo fazer o que quiser, mas ele agora é um escravo dentro do Egito. E nós conhecemos a história de José, até que ele sai da prisão e se torna um governante dentro do Egito, e vem fome sobre a terra. Acontece que os irmãos dele vão até o Egito para buscar comida, José se revela a eles, e vai todo mundo, e quem vai junto? Israel. Israel vai agora morar no Egito, habitar dentro do Egito, uma nação forte, poderosa, uma nação em que tem tudo que alguém gostaria de ter. Talvez alguns nômades da região gostariam de ir morar no Egito, porque o Egito tinha tudo que uma pessoa poderia ter. Tinha tudo que uma pessoa poderia querer conquistar na vida. E aí eles vão para o Egito, talvez indo agora para uma nação diferente, com o desejo de reconstruir a vida, e talvez muitas pessoas iam para o Egito assim. E eles vão para o Egito. Quando chegam no Egito, irmãos, quem é o cara do Egito? José. Quando você chega no lugar em que tu tem um parente, ou um amigão mesmo, que é o cara no lugar, tu não se sente mais seguro? Você não se sente bem? Vou contar aqui, ainda bem que o Alck já está aposentado aí da polícia. Tinha um delegado aqui pela região, que o nome dele era Pereira. Chamavam ele de Pereira. Quando a gente fazia as besteiras na rua, e aí pegavam a gente, eu falava que eu era parente do Pereira. E não estava mentindo, porque o nome do meu avô é Roberto Pereira. Só não falava que eu era o Pereira. E às vezes a gente escapava, saía, porque se associava com o Pereira. E a gente às vezes escapava nessa situação. Quando você tem alguém que tem um nome, que pode te livrar e que pode te trazer coisas, você se sente bem. A galera de Israel está chegando ali, a família, num lugar onde José é respeitado, onde José tem nome, reputação,
E ele é o cara, e chega todo mundo com comida, bebida, casa para morar. Eles têm tudo dentro do Egito porque eles são parente de José. Israel chega bem lá. E aí essa família vai se estabelecendo, criando raízes, estabelecendo o seu lugar, até que começam a se multiplicar. A primeira geração vai morrendo, morre a segunda geração, e depois, por volta de 300 anos depois, o que acontece é que essa galerinha que chegou lá se torna tão grande, que o faraó que está no poder fica preocupado. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 1, versículo 7, se você quiser deixar aberta para ir acompanhando, em Êxodo: e os filhos de Israel frutificaram e se multiplicaram, e se fortaleceram extraordinariamente, e a terra se encheu deles. Meu irmão, filhos de coelho se multiplicaram. E quando eles vão crescendo e crescendo dentro do Egito, olha só bem o que acontece com eles. Os israelitas, na minha versão, versículo 7 do capítulo 1, porém eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muitos, tanto que encheram o país. A terra, aqui não é que eles tomaram a terra toda, mas o país. O Egito ficou tão cheio de hebreuzinhos, de filhos de Israel, que se multiplicaram, cresceram e encheu a terra. Essa multiplicação dos filhos de Israel, que se tornaram os hebreus, irritou tanto, de que os líderes do Egito resolveram dar um jeito neles. Resolveram fazer alguma coisa com eles. E em resposta à grande multidão, o Egito começa agora a oprimir. Eles se tornam escravos. E agora eles estão presos. Agora já não são mais a galera de José. Agora eles são os escravos. E agora, como escravos, devem trabalhar, produzir, sem direito a nada. Ao comer e um lugar para viver, porque o povo é muito grande, precisam dar um jeito nisso tudo. E lembrando de que eles começam a traçar algumas estratégias para parar o crescimento, e um deles é matar os meninos. Depois você, quando olhar o que acontece com o juízo de Deus sobre a casa dos egípcios, você vai lembrar o que eles fizeram primeiro. Eles fizeram matar os meninos de Israel. Eles queriam abortar essas crianças para que eles não crescessem mais dentro do Egito, que deixassem só as meninas vivas. E o cenário aqui do Êxodo, para você se situar, e depois de uma leitura maior, nessa primeira parte do livro do Êxodo, é que Israel, no Egito, nós vamos ver os filhos de Jacó se tornando o povo de Israel. Depois, o novo faraó oprimindo o povo e levando-os à escravidão. Moisés entra na história, no capítulo 2, e a sarça ardente, e ali essa experiência dele com a sarça ardente, ele é chamado por Deus. Ele tem esse contato com o Senhor. Ele sai de Midian e volta para o Egito. Aquele que fugiu agora volta como o libertador, aquele que ouviu a voz de Deus. Eles vão até o povo e fazem sua petição. Deus promete resgatar o povo de Israel do Egito. Ele diz que Arão será o que vai acompanhar, e eles são encorajados, aí já no capítulo 7, a continuarem nessa batalha, porque é Deus de Israel que está nessa batalha. Nós olhamos as pragas que são lançadas até chegar na realidade do sacrifício do cordeiro, e nós vamos ver Deus fazendo algumas coisas poderosas.
Porque a luta aqui não é entre Moisés e o faraó, mas é Deus mostrando para faraó quem ele é, de que ele não pode ser dono do seu povo. E aí nós vemos alguns trios de pestes sobre eles, primeiro sangue, sapos e piolhos, depois moscas e gados mortos e úlceras, depois graniço, gafanhotos e escuridão, depois vem o maior e mais poderoso sinal sobre o Egito do que Deus vai fazer para colocar o seu povo em liberdade, que é o cordeiro, o simples cordeiro que vai ser morto, para colocar um povo inteiro em liberdade. Eu quero rapidamente olhar com vocês algumas características aqui que às vezes a gente não olha quando fazemos uma leitura rápida sobre o texto, ou sobre essa realidade do povo de Israel preso e Deus querendo libertar o povo de Israel. Mas a primeira coisa, irmãos, que quando nós olhamos para essa guerra que está acontecendo, nós temos escravos, nós temos o faraó preocupado com esse povo e querendo dar um jeito neles, mas nós temos um Deus poderoso que está olhando e vendo. Os escravos clamam e o seu clamor chega até o Deus dos céus. E Deus, que está pronto e está ouvindo, ele ouve o clamor do seu povo e ele procura alguém. E ele acha um homem no deserto, pastoreando, cuidando de ovelhas, já com família. E ele vai até esse homem e ele diz a Moisés: eis que venho aos filhos de Israel e lhes digo: o Deus de vossos pais me enviou a vós. Moisés é o libertador, porque ele diz para ele: eu ouvi o clamor do meu povo, e agora, Moisés, você vai ser o libertador. Deus sempre, irmãos, nos envolve naquilo que ele está fazendo. Mas Deus vem até Moisés e diz para ele: eu vou até os filhos de Israel. Deus se apresenta, Deus se revela a Moisés, e ele diz que ele lembrou, e agora ele vem para honrar o pacto feito, e ele, que é o único que pode honrar o pacto que ele fez com Abraão, ele vai até o povo, sabendo que o povo não tem condição de honrar o pacto feito, e ele diz a Moisés isso: eis que vem aos filhos de Israel e lhes digo, o Deus de vossos pais me enviou a vós. E Moisés diz: se me perguntarem qual é o seu nome, no capítulo 3, versículo 13 e 14, qual é o seu nome? O que responderei? E Deus respondeu a Moisés: eu sou o que sou. E disse: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. O que ele está dizendo com isso ao povo de Israel, através de Moisés, que é o portador da notícia, da informação, ele vai chegar até o povo, até os oficiais, a liderança do povo, e ele vai dizer que o eu sou está indo até eles, e que está enviando ele como o libertador do povo, que ele está indo até eles. O que ele está dizendo, irmãos, é que Deus existe. Coisa simples, né? Mas que sua existência é absoluta. Ele não atribuiu a sua existência a alguém ou a algo, porque ele não é criado por ninguém. Deus existe, e ele vai até ele. Ele é autoexistente, autossuficiente. Ninguém o criou, ninguém o fez. Ele é o eu sou. Então ele está indo até ele, e ele revela que antes dessa terra não são livres, mas ele é o governante livre, soberano. Então ele está dizendo: eu vou prevalecer sobre o Egito, porque eu sou soberano sobre tudo. O faraó não é. Eu sou. E com isso ele está revelando alguns atributos dele a Moisés e aos escravos. Isso é bom estar na mente deles, para eles se lembrarem de que realmente eles são incapazes de sair do Egito, de que realmente eles não têm poder de sair do Egito, de que eles com os seus braços não terão condições de sair
do Egito, porque eles são escravos. Escravos. Meus irmãos, a gente quando olha para alguém em condição de um escravo, seja lá do que for, a gente vê alguém escravo da pornografia, de algum tipo de vício, de algum tipo de pecado. Às vezes nós que não estamos naquela condição olhamos, é só largar, é só deixar. Escravo, irmão, não sai por conta própria de nada. Escravo não se autoliberta. Escravo não se torna livre de um dia para o outro só simplesmente porque quis. Nós vemos na história do Brasil, quando os escravos ganharam liberdade, e muitos que não conseguiam viver na condição de gente livre, porque a mente estava subjugada e condicionada a uma vida de escravo, e não sabiam viver como gente livre. Aqui são escravos, que olham para o Egito e para o faraó e sabem que eles não têm condições de enfrentar, apesar do faraó ficar preocupado, mas que eles não têm condições. Mas quem está se revelando a ele é o eu sou, o único com poder de colocar escravo em liberdade. E essa revelação desses atributos traz para eles algumas coisas que precisam ser ressaltadas, lembrando que já se passaram muito tempo. E a galera que relembrava, e relembrava, e relembrava de que ele é o Deus de nossos pais, já tinham morrido. E eles sabiam, mas não eram tão fortes. Já estava se apagando. E aí Deus se revela, e algumas coisas ficam bem claras para eles. Algumas coisas aqui, irmãos, que revelam o caráter e quem é Deus. Deus é um Deus de pactos. Êxodo capítulo 6, versículo 5, diz que Deus agiu em um êxodo porque ele se lembrou da sua aliança com Abraão. Ele se lembrou da sua aliança com Isaac e com Jacó. Deus é um Deus de pacto. Ele se lembrou do acordo feito com Abraão, de que ele disse que dele faria uma grande nação, e que essa nação tomaria posse de toda a terra que ele falou que eles iam tomar. De que Deus é um Deus de pacto. Deus é um Deus de aliança. Ele fez uma aliança com Abraão e ele não teria como voltar atrás. Ele não ia voltar atrás daquilo que ele disse para Abraão, e ele está dizendo para o povo, eu sou um Deus de aliança, e estou vindo aqui por causa da aliança que eu fiz com Abraão. Deus é um Deus de aliança. Ele é absoluto e supremo. Olha o que acontece no capítulo 8, versículo 10. Será feito conforme a tua palavra, para que saibais que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Não há ninguém como o Senhor nosso Deus. Ele é supremo, absoluto. Ele é o Senhor sobre tudo. Faraó não é supremo, Deus é supremo. Depois, já no capítulo 15, nós vamos ver que Deus, ele é um grande guerreiro. Israel podia se sentir um gafanhoto, mas Deus é um grande guerreiro capaz de derrotar o exército dos egípcios. Deus também se revela para eles como o provedor e aquele que cuida. Não é qualquer um que está se revelando, mas é o Deus de pactos, o Deus absoluto e supremo, o grande guerreiro, provedor e aquele que cuida de todos nós. Quando você começa a olhar e a ver como que Deus está se revelando ao povo, é para que eles possam relembrar das promessas e de quem eram eles. De que eles não nasceram para ser escravos, não receberam uma promessa para ser escravo, mas foram condicionados a essa situação, porque a maldade do homem os colocou nessa situação. Assim como Adão não foi criado para ser escravo, assim como nós não nascemos, não fomos projetados para vivermos como escravos, o povo de Israel nasceu para ser livre e não escravo. Deus está relembrando isso para eles. E eles estão dentro do Egito. Mas o que acontece é que depois de todas as pragas,
de Deus dizer que era o juízo dele sobre os egípcios, Deus também revela um plano poderoso para todo o povo. A gente não pode esquecer, irmãos, de que o que Deus fez no Egito foi juízo sobre Faraó e juízo sobre os egípcios. Mas agora vem um tipo de juízo de Deus em que até o povo de Israel estava na mesma condição. Em que até o povo de Israel está condicionado à mesma situação que é a de pecador, de escravo. Está na mesma condição do povo de Israel, porque se eles não têm um substituto, também morreriam. De que agora eles não são melhores, de que agora todos estão debaixo do mesmo juízo, e a única condição, e a única coisa que poderia livrar os filhos dos israelitas, era que eles tinham um substituto, e os egípcios não. E aqui, Deus está revelando e mostrando do que Ele vai fazer, e o que acontece com esse aspecto do êxodo e da Páscoa sobre todos nós, e o que Deus está fazendo. Preste atenção, irmãos, em algumas coisas aqui que eu quero compartilhar com vocês. A gente não só vê a identidade única de Deus, mas vemos como Ele opera na salvação dos escravos. Vemos como Ele coloca de forma específica um padrão de redenção em toda a história, como se fosse a história da salvação, como sempre acontece, o que Ele vai fazer. Aí nós olhamos e vamos ver alguns aspectos que vai realmente mostrar para nós o que Ele fez no Calvário também por todos nós. Primeiro, o problema. O povo é oprimido pela escravidão. O problema aqui é que eles são escravos. E o êxodo e a Páscoa é a salvação do povo de Deus. É que Deus está livrando o seu povo do cativeiro tirano do Faraó e dos egípcios. A primeira coisa é essa, de que existe um problema, que o povo está oprimido e são escravos. O primeiro problema que temos é que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus e que todos são pecadores. Existe um problema, os homens são escravos do pecado, do diabo e de si mesmo. Todos são escravos nesse mundo. Não tem um livre sequer. Todos os homens estão debaixo da maldição do pecado e são escravos do pecado. Essa é a primeira realidade e é um problema de todos. Todos estão debaixo do pecado. Depois ele traz uma solução. E essa solução está no aspecto de que Deus age sozinho para salvar o seu povo. De que Deus age sozinho para salvar o seu povo, libertando-os de seu próprio julgamento por meio de um sacrifício de sangue, meu irmão. Ninguém tem como se autossalvar. Ninguém tem como se autolibertar. O conceito de redenção aqui fica claro e está dizendo para todos nós de que liberdade é comprada. De que escravo fica livre porque a sua liberdade é comprada. Ele é livre porque a sua liberdade é comprada para ele não ser mais escravo nem da morte, nem do pecado. E essa morte do Cordeiro que temos diante de nós é o resgate dos primogênitos, mas na cruz é o resgate de todos nós que fomos comprados através do sangue do Cordeiro Jesus. E Deus age sozinho. E Ele faz esse trabalho sozinho. Nenhum homem tem mérito e parte nisso, porque Ele veio até nós e Ele proveu o meio para que o homem fosse salvo. Outra coisa que a gente precisa observar do que acontece na Páscoa com todos nós até o dia de hoje, é o resultado do sacrifício do Cordeiro. Deus direciona o seu povo para uma terra. Ele liberta essas pessoas e os torna livres, porque Ele prometeu uma terra. E o propósito deles entrarem nessa terra
e a saída deles do Egito, e eles não serem mais escravos, é para eles chegarem nessa terra e adorar o Deus de Abraão, Isaque e Israel. É para eles chegarem nessa terra e dar sacrifícios ao seu Deus. O propósito da bênção de Deus sobre a vida deles, de uma terra que mana leite e mel, de um lugar estabelecido para que eles vivam com liberdade adorando o Deus de Israel, é a adoração, irmãos. Às vezes nós saímos do Egito e nos tornamos escravos da bênção que Deus nos dá. E aí não adoramos mais a Deus, porque estamos com tanto tempo envolvido na terra prometida, naquilo que Ele nos deu como bênção, que não conseguimos mais prestar culto ao nosso Deus que nos libertou do Egito. O propósito de Israel, que foi resgatado e vai ser levado para uma terra, é para que eles possam adorar o povo de Deus, deveria adorar a Deus, no lugar de Deus, debaixo do governo de Deus e de ninguém mais. Eles deveriam sair do Egito e ir para a terra prometida para adorar a Deus, do jeito de Deus, no lugar de Deus. E ninguém mais deveria ser adorado a não ser o próprio Deus. Eu não vou entrar no aspecto das vezes que eles não fizeram isso. Mas existem alguns aspectos da redenção do povo de Israel que deve ficar na nossa mente, que são esses que compartilhei, que é o problema da escravidão, a solução sacrificial da salvação e o resultado dessa libertação, e é a adoração restaurada do povo dele, de sacrifícios e adoração ao Deus de Israel. Meus irmãos, parece simples, mas não existe a possibilidade de ninguém ser livre, assim como o povo de Israel não tinha, se não for Deus vindo até o homem e libertando ele. Se não for Deus dizendo como que isso vai acontecer. E ele revela o seu plano da redenção e dizendo como isso acontece. É através de um cordeiro inocente, imolado no lugar de homens e mulheres culpados, que dá o direito de escravos agora serem livres para adorar e glorificar ao Deus dos céus e da terra, ao Todo-Poderoso, e receberem a bênção do Senhor. Eles agora passam e estão diante do sacrifício que substitui a própria vida deles. Os primogênitos deveriam morrer. Ele passaria pela terra do Egito e ele vai ferir a terra do Egito. Todos os primogênitos, desde os homens até os animais, ele vai executar o juízo sobre todos os deuses do Egito. Porque quem é ele? O Eu Sou, o governante absoluto e todo-poderoso. Eu, Jeová, vou fazer isso. E ele dá a instrução que o sangue vai servir como um sinal nas casas em que eles estiverem marcados. Eu verei o sangue, vou passar por cima de vocês, e não haverá praga sobre vocês quando eu ferir a terra do Egito. Perceba, irmãos, que ele iria matar todos os primogênitos. Na maioria das pragas anteriores, Israel, ele foi salvo, enquanto o Egito sofreu. O Egito está sofrendo e Israel está sendo salvo. Mas nessa última praga, nessa última aqui, os primogênitos todos deveriam morrer. A não ser que tivesse um substituto, que alguém fosse morto no lugar dos primogênitos da casa e das pessoas. Israel aqui não vai se livrar do juízo de Deus porque é perfeito, porque é simplesmente o povo da promessa, porque são os queridinhos de Jeová, porque são os escolhidos. Mas desse juízo, eles vão se livrar
Porque Deus providenciou um substituto dentro da casa. Está dizendo: marque a casa, porque eu vou passar. E quando eu olhar, eu vou ver as marcas do cordeiro que foi imolado dentro da casa. Eu vou ver as marcas do cordeiro que comeram dele todo dentro da casa. E de que dentro da casa tem gente preparada, organizada, sandália nos pés, com os seus cintos, com a sua roupa, aguardando o libertador de Israel, que vai os colocar em liberdade para ir em direção à terra prometida, cantando e adorando o Deus de Israel. Nós temos um substituto, meus irmãos. Nós usufruímos desse sangue que está sobre nós, que nos comprou, que nos lavou, que realmente nós podemos chegar diante de Deus, levantar as nossas mãos e saber que o sangue de Cristo está sobre nós, de que Ele nos substituiu, que a bondade de Deus está sobre nós através de Cristo Jesus. E o castigo dado aos egípcios e não a Israel, porque o castigo de Israel recaiu sobre o cordeiro que substituiu eles. Nossa liberdade é comprada, irmãos, por um inocente que tomou o lugar de pessoas culpadas. Se eu sou livre, foi porque um inocente morreu em meu lugar. Eu estava preso em uma cadeia, e por mais que eu fizesse força, eu não conseguia me livrar. Todos os dias eu acordava com essas grades diante de mim, forçando, golpeava o cadeado, mas diante de mim tinha uma sentença de que eu era culpado. Existia uma pena de morte sobre a minha vida, sobre a sua vida, e que eu não tinha como sair. Por mais que eu forçasse a grade, tentasse quebrar as cadeias, eu sabia que eu merecia a morte. Uma cadeira elétrica, uma injeção letal, eu não sei como, mas eu sei que eu deveria morrer. Todos nós merecíamos a morte. Nós éramos escravos do pecado. Nós tínhamos um faraó sobre nós, o próprio diabo. E por mais que nós não queríamos, nós não adorávamos a Deus. Nós ofendíamos e ofendíamos. Mas um dia, diante da minha prisão, alguém quebrou a cadeira, me colocou do lado de fora. E no corredor, que era o corredor da morte, eu pude andar em direção à saída. Mas olhando para trás, eu vi de novo a cadeia se fechando. E alguém ficou lá dentro, aguardando o dia da execução, porque iria morrer a minha morte para que eu ganhasse liberdade. Jesus foi para a cruz do Calvário porque nós merecíamos a morte, porque nós não adorávamos a Deus, porque nós não glorificávamos a Deus. O nosso substituto foi colocado no trono e no altar, foi colocado no altar do sacrifício onde deveríamos estar. A espada da ira de Deus veio sobre nós, mas passou por cima e atingiu o seu próprio Filho, e o seu sangue que foi derramado marcou as nossas vidas, e diante de Deus nós podemos caminhar e aguardar com a esperança de uma terra prometida, porque alguém nos colocou em liberdade para adorar o Deus dos céus e da terra, o Criador de todas as coisas. Ele é o Cordeiro que nos substituiu no dia do juízo. Nossa liberdade foi comprada, meus irmãos. Não achamos numa esquina. Nós estávamos no mercado escravo. E esses escravos aqui, com uma promessa sobre as suas vidas, estão nesse dia onde a escuridão bate na porta deles. Os gritos tomam o Egito. São mães chorando com seus filhos no colo, amargando o peso da ira e do juízo.
Mas todos eles viram um Deus que se revela a um povo inteiro, porque Deus se revelou como eu sou no Egito. Mas todos aqueles, mesmo com seus filhos no colo, mortos, puderam ver uma coisa, irmãos, que um povo estava saindo em liberdade em direção ao lugar que Deus havia dito que iria acontecer. Nós temos uma mensagem sobre nós para percorrer esse mundo e caminhando e dizendo de que os homens precisam reconhecer Jesus como seu substituto, porque senão vão amargar a ira de Deus sobre as suas vidas, vão chorar amargamente, mas um Deus bom e misericordioso está disposto a livrar todos que dizem que o Cordeiro Jesus foi o meu substituto e eu sou salvo pelos méritos e sacrifício dele. Meus irmãos, nós não comemoramos um lugar ou um dia simplesmente para relembrar o que o Cordeiro fez por nós lá. Nós relembramos todos os dias, todas as manhãs, o que ele continua fazendo em nós, cativos que são livres das cadeias todos os dias, e de que nós não somos mais escravos, nós somos livres em Jesus. A vontade de Deus, irmãos, é que sejamos livres para a adoração do Deus único e verdadeiro. Mas por que não conseguimos adorar a Deus dos céus, ao Deus dos céus? Do que ou de quem nós temos sido escravos? Quem tem sido o Senhor sobre nós? Quem tem governado nossas vidas? Para quem abaixamos nossas cabeças para reverenciar? O resgatador, o próprio Cordeiro, está no nosso meio essa noite. Está entre nós. Está no nosso meio. Se alguma tem te aprisionado, amarrado, tem dito para você que você não vai sair debaixo do seu jugo, hoje é o dia de que Cristo Jesus pode governar o seu coração, a sua vida, porque hoje também é dia de libertação e de ficar livre de todas as cadeias que nos prendem. Porque nós não somos mais escravos, somos livres. Hoje é o dia de levantarmos nossa cabeça diante do Egito e do Faraó e reconhecer que alguém está vindo nos resgatar. De que o nosso resgatador está no nosso meio. E ele vai nos levar para uma nova morada. Aqui não é a nossa habitação. Estamos sendo levados como peregrinos, experimentando provisão, cuidado e adorando ao Senhor no meio do deserto. Porque tem uma terra prometida para nossas vidas. Só existe um meio de chegar até lá. É através do Cordeiro Jesus. Porque um dia vamos nos dobrar diante dele, do Cordeiro imolado antes da fundação do mundo, o único digno de louvor, glória, poder, honra, riquezas. Ele é o único digno de adoração e louvor, meus irmãos. Se você tem vivido subjugado por alguma coisa, lembre-se, assim como o povo de Israel precisava se lembrar, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó é o nosso Deus também. Ele é o único Senhor. Nenhuma cadeia, nenhum demônio, nenhum tipo de droga, nenhum tipo de vício, nada é mais poderoso do que o Deus de Israel. O eu sou pode quebrar qualquer tipo de jugo e colocar diante dos pés dele, e qualquer coisa que governava nossas vidas vai ter que ver a nossa saída glorificando e exaltando o Deus Todo-Poderoso. Pense um pouco sobre o que você escutou, reflita nesse momento e ore ao Senhor sobre a realidade de quem é o nosso Deus, quem é o nosso Salvador, o que Ele fez e o que Ele continua fazendo por nós. Medite, pense, ore e o adore.